Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa aula pensada para você da segunda série da Escola Frei Policarpo, onde nós vamos dar sequência no conteúdo que já havíamos iniciado na aula passada, quando conversávamos sobre o conhecimento. E um primeiro passo é construirmos como ocorre esse processo do conhecer, que é muito peculiar à nossa espécie. Então, o conhecimento, ou seja, o contato que nós temos com o mundo, a visão que nós temos com o mundo, ela passa por um processo de captação, para que eu possa captar, ou seja, pegar, perceber e compreender algo, compreender aquilo que me rodeia. Então, no primeiro pressuposto, nós vamos dividir dois elementos. Nós vamos trazer o sujeito e vamos trazer o objeto. O que vai ser o sujeito aqui? O sujeito vai ser justamente aquele que conhece. Nesse momento, você está sendo o sujeito, você está conhecendo essas informações. E qual está sendo o objeto? Está sendo essa aula, está sendo o material que nós estamos trabalhando aqui. Eu gostaria de te trazer as ideias de Descartes, que já conversávamos nas aulas anteriores. Descartes ele vai partir de um pressuposto interessante, que ele vai dizer que um gênio maligno ele pode tentar me fazer acreditar em coisas falsas. Porém, esse gênio maligno, não há nada do qual eu possa ter certeza acerca dele. Agora, a partir do momento que esse gênio maligno, essa situação, ela passa a existir, quando eu digo eu sou, eu existo, agora eu não posso estar errado sobre isso. Eu posso estar errado sobre a ideia do gênio maligno. Mas a minha existência, quando eu digo eu sou, eu existo, eu não posso duvidar dessa premissa. Justamente por isso que um gênio maligno ele poderia tentar me fazer acreditar nisso se eu realmente existir. Qual é o primeiro pressuposto? Então, a existência humana. O fato de existir materialmente. Feito isso, nós vamos para a máxima cartesiana. Penso, logo existo. Então, o critério para a existência humana é justamente o pensamento. Descartes, trazendo um pouco das ideias dele, do contexto, ele viveu num período da Idade Moderna, caracterizado aqui pelo absolutismo, pelo mercantilismo. Você certamente já viu isso em aulas anteriores de história. Durante essa época, o mundo ele aparece num cenário de ações humanas, de transformações, em que a fé ela vai perdendo espaço, a vontade divina vai perdendo espaço devido ao final da Idade Média, e começa-se, a partir de agora, uma compreensão da racionalidade. Século XIX, XVIII, XIX, aí, em que a gente começa um alvorecer da racionalidade. A Idade Moderna ela foi marcada por uma mudança de paradigma, ou seja, o conhecimento ele deixa de ser meramente um instrumento de fé e ele passa a ser agora um instrumento racional. Inaugurou-se aqui nesse período da ciência moderna, fundamentada sobretudo na racionalidade, e uma racionalidade experimental, em verdades que elas podem ser quantificadas, ou seja, eu posso validar essas verdades. Eu queria te apresentar agora o método cartesiano, o método que Descartes, essa figurinha aqui emblemática, matemático, filósofo, ele usa para pegar coisas do nosso cotidiano e passar por esse método. Primeiro aspecto, filtrar evidências. O que são essas evidências? São verdades, são situações que nós temos que podem ser postas em dúvida. Segundo, dividir, fazer uma análise. A gente vai já ver parte por parte de forma mais detalhada. Depois nós vamos ordenar, colocar isso numa ordem. E essa ordem ela vai seguir um critério, que já analisaremos. E eu vou enumerar, revisar, e aí eu vou fazer esse ato de completar, essa completeza, a que Descartes chama. Agora, veja, tudo isso nós vamos entrar aqui no funil da dúvida. Nós vamos pegar sentimentos, emoções, vamos pegar fenômenos da natureza, vamos pegar nossas ideias e nós vamos colocar aqui, olha, nesse funil. E quando eu coloco tudo isso nesse funil, eu vou para a primeira regra cartesiana do funil da dúvida. Qual é a regra? Só aceitar o que não pode ser colocado em dúvida. É a primeira regra que eu tenho aqui. Feito isso, eu vou vir agora para o funil da dúvida. Primeira regra da evidência, eu vou pegar essa evidência, vou colocar no funil e vou vir para a segunda regra, em que eu vou dividir o meu problema, eu vou dividir o que eu estou analisando, aquilo que eu tenho a dúvida metódica junto, vou pegar tudo isso agora e vou trazer para cá. Vou partir na maior quantidade
de partes possíveis. Isso acontece, por exemplo, quando você está consertando algo. Você precisa compreender as partes para poder compreender o todo. Então, vamos pegar a segunda regra, a divisão, vamos colocar dentro do funil da dúvida e vamos agora para a terceira regra, que é a ordem. Nessa terceira regra, o que você vai colocar? Você vai pegar os fatos que são mais simples, aquilo que é mais fácil, até os mais complexos. Perceba que aqui eu vou começar do fácil para o complexo. Vou usar o princípio da dedução, do geral para o particular. Eu vou analisar casos que são gerais até casos que são particulares. Hoje, por exemplo, na pandemia que vivenciamos, nós analisamos a situação mundial para analisar a situação local. Ou seja, eu analisei o geral para vir para o particular. Então, essa foi a minha terceira regra. Vou pegar a terceira regra, que é a ordem, vou colocar no funil da dúvida e vou vir para a quarta regra, que é a enumeração. E essa enumeração, o que ela vai fazer? Eu vou revisar se eu fiz todo o processo, se eu segui os passos anteriores. Eu vou conseguir ter uma visão do todo que eu analisei, para poder garantir que eu não tenha deixado nada de lado. Quando eu faço isso, vou fazer algumas perguntinhas. É evidente? Foi dividido? Partimos do mais simples ao complexo? A revisão não deixou nada passar? Aí sim, eu teria uma ideia, eu teria um pensamento, eu teria uma situação que passou pelo funil da dúvida, pelo método cartesiano. Então, isso nós podemos usar no nosso cotidiano de forma muito prática, pegar problemas que são nossos e usarmos nesse funil da dúvida, tá bom? Saindo do método cartesiano, saindo do racionalismo, nós vamos agora para o empirismo, já uma outra corrente de conhecimento. O empirismo ele vai trazer o quê? Primeiro vai lembrar de um detalhe. O conhecimento científico ele ergue-se sobre si mesmo, ele se constrói sobre si. Esse conhecimento, o que é o conhecimento científico? É um conhecimento comprovado, é um conhecimento que foi testado. Esse é o conhecimento científico. Ele não está no senso comum. Ele vem, então, para uma perspectiva de ser cumulativo, ou seja, ele vai adquirindo sentido, ele vai se fortalecendo, ele vai se completando, ele vai se tornando maior à medida que ele vai sendo testado, à medida que ele vai sendo colocado em testes, à medida que ele vai se acrescentando. Então eu tenho uma teoria e eu vou, digamos, qualificando essa teoria. É como que tu faça teu texto e tu vai revisar esse texto algumas vezes. Cada revisão que tu for fazer, tu vai acrescentar ou retirar algo. Tu vai melhorando esse texto. Depois, nós vamos perceber que o conhecimento científico ele permite que as pessoas façam coisas que a princípio não poderiam ser feitas. Por quê? Porque foram feitas novas descobertas, foram superadas barreiras, foram quebrados paradigmas para permitir que as pessoas elas consigam fazer o que antes elas não conseguiam fazer. Depois, o conhecimento ele se torna poder. É uma frase bem clássica, nós vamos ter ela na perspectiva de Bacon, em que o conhecimento ele pode ser transformado num instrumento de poder, num instrumento de transformação, sobretudo o conhecimento científico. Te apresento os filósofos empiristas, que nós vamos desmiuçar com mais detalhes na aula seguinte. Vou ter Bacon, vou ter Hobbes, vou ter Locke, Berkeley e Hume. Então, olha só essa ordem dos filósofos empiristas que nós vamos trabalhar posteriormente. Bacon, Hobbes, Locke, Berkeley e Hume. Cuidado que isso pode aparecer na tua avaliação de alguma forma. Depois, por fim, daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. Essa frase é do René Descartes. Na perspectiva que o nosso conhecimento ele é limitado. Nós ignoramos mais coisa do que nós conhecemos. Galera, um abraço. Espero que tenham gostado dessa nossa conversa. E nos encontramos na nossa próxima aula. Valeu!